Despacho aduaneiro, desembaraço aduaneiro. Essa é uma expressão que está totalmente ligada com os processos de importação e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Bora Importar. Bora Importar é um podcast para quem importa ou quer começar a importar e escalar as suas operações. Hoje, falo com ele, meu sócio, amigo, companheiro aqui de jornada, despachante aduaneiro, Carlos Araújo. E aí, Carlão, beleza? Tudo bem, cara? Outro dia eu tava olhando meu registro, tem 23 anos de registro já. 23 anos de registro de despachante aduaneiro? Despachante aduaneiro. Caraca, então já começo com isso já, antes de fazer aquela firula inicial. Eu gosto de começar assim, já com conteúdo porradão. Tem que ter registro para ser despachante aduaneiro? Tem. Não é só CPF não? Qualquer um pode ser? Como é que é? Não. Como que se torna um despachante aduaneiro, afinal? Você primeiro precisa ser ajudante, que é uma inclusão de um registro. Você solicita esse registro. Quem controla esse registro no Brasil hoje é a Receita Federal. Primeiro você é ajudante, você tem que ficar 2 anos com esse registro de ajudante e depois você tem que prestar uma prova. Então a Receita Federal tem uma prova, muitos despachantes não concordam com isso, mas eu acho que é uma forma de nivelar por cima quem vai atuar nessa profissão, que tem mais de 170 anos, então não dá para ser tão importante na cadeia de comércio exterior sem ter um conhecimento aprimorado. Então eu concordo com a prova, apesar de discordar do modelo, de algumas coisas que não são muito boas, dentre elas, não está tendo todo ano, então você... Faz tempo que não tem, né? Faz tempo que não tem, e aí tem que acreditar isso nas costas da Receita. Por que não tem? Porque ela não quer, e aí a gente não sabe o porquê que ela não quer. Cara, mas deixa eu perguntar sobre mercado aí. Não tem novas provas, então isso quer dizer que não estão entrando mais despachantes no mercado. Não estão entrando novos despachantes. E a licença que fala? Registro? Tem um registro. E o registro vence ou não? Não vence. Você pode ser cancelado se você infringir norma, mas se você ficar com ele paradinho sem usar, é até você morrer. Então, considerando que o número de importadores no Brasil está aumentando e as importações estão aumentando, está tendo mais necessidade de outros despachantes? Ou os despachantes atuais estão crescendo as suas operações? Como é que é? Está tendo porque 97%, essa é uma estatística de alguns sindicatos, 97% de todas as empresas no Brasil utilizam um serviço de despachante. As outras fazem interno. Ou seja, muitas delas têm despachantes internos contratados para fazer os seus próprios serviços, notadamente empresas de grande porte e trades fazem isso, que é internaliza a operação. Igual contabilidade, igual contador. Exatamente. Mas não é a realidade. Por quê? Porque o core do importador é comprar numa ponta, vender na outra. O meio do caminho ele terceiriza tudo aquilo que alguém faz melhor do que ele e mais barato do que ele. Né? Sim. E... por que precisa... É obrigatório ter um despachante? Por que eu preciso contratar um despachante quando eu estou fazendo importação? Não é obrigatório desde 1992. Então, você que é importador, você pode fazer a sua própria operação. Você que é importador, você pode nomear um funcionário seu de carteira assinada para ele representá-lo no despacho aduaneiro. Mas o que ocorre é que existem aproximadamente em toda a cadeia do comércio exterior entre 16 e 18 agentes, desde o exportador, o agente, o operador no porto no exterior, até a carga está na sua porta. 18 agentes que... 18 empresas atores, sabe? Atores, intervenientes, como a gente chama. Pessoa jurídica ou física no processo. Para rodar uma importação. Para rodar uma operação de uma ponta a outra, full service. É muita gente que você precisa controlar. 18 aproximadamente, entre 16 e 18. E aí, o que o importador viu? São 3 os elementos que levam à contratação de uma importação. O primeiro deles é o conhecimento logístico. Com quem fala de onde sai o quê. E isso envolve, na logística, a questão documental. Assim, que documento precisa? A gente está falando da importação. A importação no Brasil é tratada por uma legislação de 1966, o decreto 3766, que só não é mais velho que o Código Comercial de 1850, que também está inserido ali nesse nosso negócio. Meu Deus. E você tem multa... De que ano que é? O Código Comercial 1850, que está vigente, está válido, e o decreto 3766 da importação, de 1966. 1966. Que era um decreto-lei ainda, que hoje nem existe mais. Então você tem muita gente para controlar isso. Se escapuliu, qualquer desvio tem multa. Assim, respirou errado, tem multa. Então o importador pensa o seguinte: eu preciso de um agente, assim, de alguém, e no exterior chama-se isso de agente aduaneiro, broker,
que precisa cuidar de tudo isso para mim. Esse cara precisa ter profundos conhecimentos técnicos, logístico, então, a questão logística é um dos elementos, a questão técnica é outro, ou seja, ele precisa, e hoje está na moda falar em compliance, uma coisa que já existe há muito tempo, que é cumprir a regra, mas hoje ficou muito nítido porque você muda de patamar se você é um bom cumpridor de regras, inclusive aos olhos da Receita, você tem o operador OEA, né? OEA, e o terceiro é a gestão financeira de todos esses pagamentos. Então, assim, você tem 16 intervenientes, você tem aí de 8 a 12 pagamentos a serem feitos em toda a cadeia. O importador pode pagar isso, ele não precisa de alguém do ponto de vista legal. Mas, cara, é melhor ele fazer um adiantamento. Ele nem sabe, né? É melhor fazer um adiantamento porque tem uma taxa, tem um pagamento que ele recebe a taxa às 10 horas da manhã e às 10h30 tem que estar pago, porque senão a carga não sai do... Hoje a gente viu isso aqui antes das gravações, cargas, quase 40 cargas que ficariam agarrados por causa de um bloqueio, de um pagamento que foi feito e o agente de carga não deu a devida tratamento. Faltava então, um detalhe ali. Nosso papel é assim, pagou, beleza. E aí, cobra e libera, e fulano... Esse tipo de controle, então a gente está falando um tripé aqui, a questão logística, a questão aduaneira, do compliance, a questão do financeiro, ele entrega isso para alguém que só faz aquilo todos os dias. Em algumas partes do mundo, essa figura está associada com o transportador. O agente de carga já libera na alfândega, porque é muito simples. No Brasil, são empresas são serviços completamente dissociados. Então você não precisa de um despachante, não é obrigatório um despachante. Mas é recomendável que você use, porque ele vai saber fazer exatamente o que precisa para a sua carga chegar. Imagina, o processo de importação. Você tem 16, 18 intervenientes e cada um tem uma peculiaridade, um cadastro, um prazo, alguma coisa Tem coisa que é documental ainda, carimbada, assim? Tem o conhecimento de embarque assinado de próprio punho. Aí, ó. Então tem a maioria digital, algumas coisas carimbadas e tudo mais. Então tem que ter, além de saber o passo a passo de como rodar, todo mundo que tem que falar no tempo correto. Porque, como você falou, né? Se perder algum prazo ou declarar alguma coisa errada, é multa e perda de tempo, que perda de tempo na logística é custo maior, né? Então, a gente no escritório tem um procedimento escrito que a gente chama de rota. E aí, dependendo do tipo de operação, dá mais ou dá menos, mas não dá menos do que 44 passos em quando é curto e rápido, é 44 passos de tudo, conferir documento, mandar e-mail, registrar DI, pedir numerário, pedir redestinação, 44. Tanto que a gente chama de rota 44, que pode ser rota 46, que pode ser rota 48, se tiver um viso... Mas no mínimo 44. Mas no mínimo 44. Então, o importador quer alguém que cuide disso para ele. Porque o que a gente vê nos jornais é Receita apreendeu 400 mil reais em mercadorias ilegais. Cara, às vezes é um documento, uma nota fiscal que ele não recolheu o imposto devidamente, mas não recolheu não é porque ele não queria, não, é porque é complicado de calcular. Mas aí a lead que aparece no jornal é essa, errado, receita, carga presa. Aí o importador que está querendo começar a falar, nossa, eu não vou me meter com isso não, esse negócio de importação não é para mim. Aí assusta, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos falando sobre conta corrente bancária, compliance na empresa, né? Aí você falou, não, mas isso aqui tem que abrir conta no Banco do Brasil. Falei, pra que Banco do Brasil? A gente já tem a outra conta no outro banco. Só pode. E naquele outro banco, falou, não, é que tem uma taxa que eu tenho que ter a conta lá. Eu falei assim, como é que é? Até hoje é assim? Então, tem uma conta correndo no Banco do Brasil só para pagar as Marias Mercantes. De 200 a 250 processos por mês que a gente faz, 200 a 250 pagamentos que precisam ser feitos só nessa conta. Porque não tem como pagar Marinha Mercante no Brasil se não for por uma conta do Banco do Brasil. Porque isso é uma conta associada ao Departamento de Marinha Mercante, ligada à Marinha. A Marinha só tem conta no Banco do Brasil. Misericórdia. Então, é sobre isso, pessoal. Agora, vamos lá. O importador pode, mas não deve, fazer o desembaraço aduaneiro. Mas ele, querendo fazer isso, ele precisa fazer o registro de despachante aduaneiro lá na Receita ou não? Não. Só pelo fato dele ser o dono do CNPJ ele pode fazer? O único que faz para vários outros importadores, vários outros intervenientes é o despachante. Ah, tá. Só que o despachante não pode comercializar produtos importados. Então eu não posso ter uma trade. Então assim, ó, o despachante, no caso você, não pode ter uma trade. Não posso. Você não pode trabalhar com mercadorias. Não posso trabalhar com mercadorias. Porém, você pode fazer desembaraço em nome de outras pessoas. Qualquer uma.
Tá. Importador, exportador, pessoa física ou pessoa jurídica, que se pode importar para pessoa física para algumas situações. Especialmente carros, né? Ou Aeronaves, até um embarcações, remédio, aquilo né? que é para uso e consumo, a pessoa física pode fazer. Então ele pode atuar em nome de qualquer uma dessas pessoas, sempre atuando em nome de terceiros. Tá. E, então, só para fechar a questão, então vi 3 regras aí. Então, o importador que quer fazer, apesar de ser inexequível quase, né, por falta de conhecimento, o seu próprio desembaraço, pode só para a sua empresa. Só para a sua. Qualquer um que quer fazer para terceiros tem que ser despachante, daí tem que ter o registro. Tem que ter o registro. Primeiro de ajudante, 2 anos depois de aprovado no exame de qualificação, aí ele solicita a inclusão no registro. E em sendo despachante, eu não gosto muito dessa construção, mas às vezes ela explica, em sendo, né, não sei... Mas assim, sendo despachante não pode ser importador e tudo mais. Pode. Entendi. Legal. Agora vamos para a parte de... Porque você citou aí a importação marítima, tudo. A gente tem a importação aérea, não na simplificada. Qual que é a diferença principal, ou as principais diferenças entre a importação simplificada, que essa sim... não é obrigatório o despachante. Não precisa mesmo. Né? Não precisa do despachante nem de radar esses Comex. Vamos falar de radar também daqui a pouco. E a importação chamada formal. São essas duas que tem, né? Simplificada e formal. Então, quais são as diferenças? O regime simplificado, o governo deu poder à empresa de courier, que tem uma tratativa diferenciada, só pode ser empresa aérea, ela tem que ter um capital mínimo e ela tem um registro específico na Receita. De courier, né? De courier, que é uma importação simplificada. E aí o governo determinou alguns requisitos, dentre eles valor... Ou seja, até $3.000, incluindo o frete. Essa é uma mudança recente. Antes não incluía o frete, agora inclui o frete. Inclui o frete? Inclui o frete e o seguro. Portaria de junho que começou a partir de 1º de agosto. Eu sempre falei que incluía, aí não incluía, mas agora inclui. Mudou a partir de 1º de agosto. É uma portaria do ministro da Fazenda, 1º de agosto. Então são $3.000 na operação. Só para ser criterioso, 24. 1º de agosto de 24, 23? De 24. De 24. De 2024. Tá bom. $3.000 e tem uma categoria de produtos que pode. Quais que não pode? Tá. Então, produtos que têm algum tipo de licenciamento de importação, a gente chama de tratamento administrativos, e algumas outras categorias que incluem bebidas, fumos, moedas. Então você tem um grupo... Os produtos de licenciamento, para ficar claro, assim, por exemplo, em metro, brinquedo, Anvisa, não pode. Mapa, são coisas assim. Mas só que fora disso, você tem um grupo que abrange muita coisa que pode e que tem um fim. Sim. E aí não é só a empresa de courier que vai fazer a liberação, que é uma liberação expressa. Literalmente o nome da importação é importação expressa. Em que a carga chega, tem alguns critérios e ela já sai na outra ponta. Não precisa nem da nota fiscal. A nota fiscal pode ser emitida depois. Então o Estado também tem um convênio que essa nota não precisa trafegar com a mercadoria. No caso da LI, mesmo LI simples, CSEX, DSEX... Nenhuma delas entra nesse processo. Então, por exemplo, roupa não pode, porque a maioria das roupas Não, hoje não tem mais. Roupa não tem mais. Roupa não tem mais? Olha só, roupa que não legal, tem mais. né? A gente conversa dia sim, todo dia tem coisa nova. Mudando, a partir disso, então, você tem também uma outra vantagem que é o chamado RTS, Regime de Tributação Simplificada. Para essa categoria, você tem um único imposto federal, que é o imposto de importação, na alíquota fixa de 60%, mais o ICMS aí muda de estado para estado, a maioria 17% e 18%, Minas Gerais 25% e alguns outros estados 25%. Cobrado por dentro, né? Cobrado que daí por sai... dentro, não, mas 25% na alíquota, que é quase 32% na ponta. Tirando isso, então, você que está importando cílios postiços, que é uma caixinha pequenininha, leve, pode vir aéreo e que tem um valor agregado um pouco maior, você manda na simplificada por uma empresa qualquer, DHL, FedEx, UPS, essa carga vai passar pela alfândega, normalmente em Viracopos ou Guarulhos, vai passar, vai ser liberado, a empresa de courier vai recolher um imposto de 60% mais o ICMS, vão te ligar e vão dizer, sua carga está liberada, eu vou te entregar. Como é que você quer pagar? Se for boleto, você vai ter que pagar antes, quando compensar o boleto, eu te entrego. Se for cartão de crédito, na hora, passa o cartão, liberou, você já fica com a carga. Então o processo é simplificado, considerando essas características de produto, de valor e de restrições que não se enquadram. Todo o resto é formal. E aí é chamado, aos olhos da Receita, de regime
comum de importação, por isso que é RCI. Regime comum de importação que a gente chama de formal. Antes do formal e do RCI ali, nessa da Courier, por exemplo, o jeito mais fácil que a galera entende foi o que você falou no final. O que é uma empresa Courier? DHL, FedEx, a empresa door to door. Por exemplo, ela tem, né, a obrigação perante a Receita de recolher. Se o importador não negar a carga ou não pagar, você acha que já é recolhível. Já está recolhido, ela já recolheu. Ela já recolheu. Com o governo, ela aceitou e ela assumiu o risco perante ao cliente dela. Aí ela vai ter direito de executá-lo, porque é um título. Mas o governo já está resolvido. Deve estar na norma de ser courier, né? Falou, você quer ser? Resolve isso e cobra teu cliente. Por isso que é um capital. Não é para Existem, não vou te falar de números agora, mas existem mais de 30 empresas de courier. É que a gente acha. A gente só fala em 3. A gente fala em 3. A gente fala em 3. Mas tem muitas empresas específicas para uma determinada situação que entraram no critério, tem capital, mas não são hypadas, não estão no hype como a gente conhece. Algumas já até me procuraram. E eu não sabia também, lá atrás, né? Eu falei, não, eu sou, mas a gente faz serviço corporativo, a gente só atende empresa, não atende varejo. Isso. Então, partes e peças que a empresa precisa trazer peças para manutenção, Nossa, quem está enquadrado, ofereceu uma tarifa ok. O cara põe uma linha para atender aquela situação. Né? Legal, aí sim. Então, desse lado no caso, preciso falar da exportação, você não tem IPI, você não tem PIS, você não tem COFINS. Não se paga armazenagem, porque o próprio armazém da DHL, FedEx, no preço do transporte já está esse movimento. Eles já fazem, né? Já faz esse movimento e você não precisa de despachante aduaneiro, nem de uma autorização na Receita, que é o radar. Então, para quem está começando a jornada, que vai vender um produto nesses marketplaces, cai como uma luva, se o aéreo for viável, né? for viável financeiramente. Porque geralmente o custo do aéreo aí no Courier, né, no momento que a gente está transmitindo aqui, em torno dos $15 aí o quilo, né? 15 a 20 por aí. O quilo. Com mínimo, né? Ele vai te dizendo mínimo uns $300 de mercado mínimo. Com mínimo. Legal. Então, a simplificada não precisa de radar, não precisa de despachante aduaneiro, porém, está limitado até $3.000 somando produto e frete. Isso. E seguro. Não pode importar mercadorias que tenha LI, isso. Né? Restrições em Metro, Anatel, tudo. E paga-se 60% de imposto sobre o valor do frete e produto. Isso. E ICMS em cima de tudo isso. Se o ICMS for 18%, é aquela conta dos 94%. Por aí. Né? Que dá, né? Porque o pessoal fala... 25 dá mais de 100. O cara fala que é 60 mais 18, então é 78. Não, porque o 18 é sobre toda a base, inclusive o II, né? Inclusive o próprio ICMS. O ICMS é a base de cálculo dele mesmo. Então sai 94%. Você tem assim, se o seu produto você está comprando, sei lá, $80 e o frete dá 20, então é 100, você faz vezes 94, vai ser 194 tudo. Aproximadamente. Aproximadamente, né? Exatamente. Minas, diferente, tudo mais. Legal. Aí, do outro lado, nós temos a importação formal. O regime comum, isso aí. E a importação formal, então. Agora nós vamos ter que desmembrar, né? Porque daí precisa do radar Syscomex, precisa do despachante aduaneiro. Isso. Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas precisa. Recomendável. Isso. E a importação simplificada obrigatoriamente por empresas courier. Somente empresas courier. Então quer dizer... E não existe simplificado no marítimo. Então isso que eu ia falar. Se for marítimo, sempre vai ser formal. Sempre vai ser formal. Se for aéreo acima de $300, acima de $3.000, sempre vai ser formal. Né? E se for aéreo, mesmo abaixo, qualquer valor, mercadorias que tenha LI... Tem que ser formal. Exatamente. Então já sabemos que todo marítimo é formal. O formal tem que ter radar, tem que ter o despachante aduaneiro, o regime de tributação é diferenciado, é o comum, né? Comum, que daí paga os impostos, você vai explicar agora. E só que daí tem as vantagens. Pode ser produto que tenha licenciamento, Anatel, Inmetro, Anvisa, qualquer coisa desse tipo. E dependendo da carga tributária, pode dar muito menos do que 94%. Pode dar muito menos, né? Tem questão de benefício fiscal, que a gente até já tem um outro episódio, que eu não sei se foi ao ar ou não, falando sobre isso. Sobretudo, qualquer valor, né? Isso. Qualquer valor e marítimo, porque daí o marítimo é 20 vezes mais barato o custo do quilo do que um aéreo aí, mais ou menos. Então tá. Então, fiz aqui esse contraponto. Vamos começar pelo radar? Começar pelo radar. Então, fala de radar. O que é esse tal de radar? Radar Syscomex?
E por que a gente chama? São 2 sistemas? Como é que é? Radar Syscomex. Olha só, o Syscomex foi implantado no Brasil em 1992 na exportação, 97 na importação. O que é isso? Era uma tentativa, e deu muito certo, de um fluxo único de informações. Tanto que o decreto que criou fala em fluxo único de informações. Era a tentativa, em 1993, de criar um conceito que hoje é muito fácil de entender, mas na época nem tanto, de single window, ou seja, janela única. Todos os intervenientes falando num único lugar e ali uma base de dados centralizada. Só que em 93, 97 não existia tecnologia para isso, então a coisa era processamento de dados existia, os antigos mainframes, máquinas gigantes, muito seguras, mas a comunicação não era tão adequada. Lembre-se que a internet chegou comercialmente no Brasil em 1997. Até então a gente conectava com isso numa ferramenta chamada Rempack, de pacote, né? Pacote de dados e só Rede Rempack, né? Rede Rempack. Só a Embratel comercializava, a antiga Embratel, que hoje é Claro. Né? Sim, Virou Claro. Pô, nem sei, né? Claro, que doideira. é Claro, tá para ela. Então, essa era a situação. O Brasil conseguiu concentrar e foi o único no mundo. Naquele momento foi o único no mundo e a situação veio caminhando, criou-se então o Syscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, onde todos os intervenientes falavam ali, muito bem. Continua até hoje, mudou o nome. Quando você fala interveniente, fala aí. Quem então, que são esses caras? Receita Federal é o mais conhecido. Importador, exportador, Receita, Anvisa, Mapa, despachante, transportador, Marinha Mercante, terminal, Marinha Mercante, terminal, os armadores, os agentes de carga, todo mundo que leva conecta ali e que traz informações, a maior parte só consulta. Um transportador consulta boa parte deles. Quando ele vai fazer uma declaração de trânsito, ele insere. Então, é esse conjunto, sempre num único banco de dados. Para quê? Para a Receita ter controle disso. Isso é o Syscomex. Isso é o Syscomex. Antes de 2002, existia um cartão de credenciamento. Era um cartão mesmo. Você andava com ele para cima e para baixo. Em que você, na sua unidade local, preenchia uns requisitos e ganhava um cartão carimbado. E você tinha que andar com aquilo para todo lugar. Lá em Maringá era o 4º andar da Receita Federal, era a área aduaneira. No Espírito Santo, o 5º. O 5º. Trade Center, o prédio do comércio exterior, no Trade Center. Então você andava com aquilo para lá e era a forma como a Receita tinha para te conhecer. Só que a Receita controla, o mercado quer burlar o processo e é assim desde sempre e não vai mudar. Então o que acontecia? A Receita tinha muito pouca informação, sobretudo financeira, de quem era esse cara que estava transacionando as operações. E depois de 92, com a abertura econômica, o treco explodiu. A gente passou a ter volumes de operações que não se tinha antes. Então a Receita percebeu que o cartão por si só não identificava quem era o real importador. Então esse era o jogo. Se eu não me engano, a lei do colarinho branco no Brasil, que trata dos crimes financeiros, ela é de 1997. E ali começou a tratar, na verdade, a lei da lavagem de dinheiro, contra a lavagem de dinheiro, isso começou a entender que o comércio exterior é um caminho muito fácil para se lavar o dinheiro. Então, em 2002, se cria os primórdios do radar. E acredite, registro de rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Cara, nada me diz que isso não foi pensado, porque radar é isso mesmo. Tem tudo a ver, né, cara? Eu vou contar uma historinha. Bom, né, eu vou te contar uma historinha agora, que você que tá ouvindo, e você vai dizer que eu sou louco, e eu sou louco, mas ninguém me prova que eu estou tão louco assim. Então é radar. Registro de atuação dos intervenientes aduaneiros. Ou seja, ela tá ali, ele é efêmero. Ele não é fixo. Você não ganhou e vai dormir. Ele pode cair a qualquer momento. 2. Todas as suas atuações estão ali registradas. A Receita sabe tudo de você. E acredite, a Receita tem tecnologia que um marciano duvida. São muito potentes nisso tudo. A partir disso, eu passei a ter o quê? Eu passei a ter um registro na qual todo mundo que fosse operar, e é esmagadoramente a maior parte, tinha que ter um registro, e dali eu fechava a torneira e eu abria a torneira, sabe? Pode ou não pode, é muito fácil fechar e suspender isso. E eu só posso, e aí entra o Radar Syscomex, não é um nome oficial, mas é como a gente entende. Eu só posso operar no Syscomex se eu tiver o radar. Então, e como tudo que eu faço está dentro do Syscomex, ou seja, o radar virou então um registro inicial para quem quer operar no Syscomex. Então você,
Para ser um operador do comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, você precisa ter um registro que não tem número, não tem protocolo, não tem nada. Você tem um campo no portal único, e esse campo é até público hoje, que você diz habilitado ou não habilitado. Quer dizer, habilitado pode importar, não habilitado não pode importar. E se você, já aconteceu com a gente, no meio do caminho, depois de uma DI registrada, desembaraçada, aquele seu radar foi suspenso, você não tira a carga do terminal. Uau. Porque para a carga sair, tem que entrar no Syscomex e dar a saída. Ah, entendi. O terminal dá a saída, então a Receita controla. Senão ele não libera isso. a carga para você. Pois é. 2002, quando começou isso, era extremamente burocrático, ninguém sabia que documento precisava. Depois, em 2006, teve uma evolução numa instrução normativa, melhorou. Mas se cobrava, por exemplo, exigências esdrúxulas de que a fiscalização tinha que agendar uma ida para ir na sua empresa para saber se você existia. Mesmo é a tal da checagem operacional. Checagem operacional. Mesmo que você tivesse um alvará... Capacidade, né? Capacidade operacional, financeira e operacional. Operacional. Ele ia ver se você tinha mesa suficiente. Você está dizendo que vai operar $1 milhão e você tem aqui 3 computadores, como isso é possível? Então, ficava extremamente subjetivo. E aí o radar virou um ativo. Ou seja, eu tenho uma empresa com um radar ilimitado. Eu posso comprar essa empresa, porque ela está pronta para operar. Inclusive, se vendia muita trade, até que a Receita, de novo, evoluiu. Em 2015, teve uma legislação que ela falou o seguinte: se mudar os sócios, eu reviso o radar do zero de novo. Então, perdeu-se a operação por um todo. Eu lembro, não perde o que você está falando aí, que o papo está muito bom, mas eu lembro, lá em Maringá tinha Porto Seco, né? O comércio exterior ali em Maringá começou assim, hoje Multilog, já não tem mais. Né? Depois foi Multilog, no começo eu não lembro quem que era o operador. No final era Multilog, não sei se foi Multilog desde o começo. Aí não, Multilog comprou. Comprou, né? Então aí é o seguinte, eu lembro que tinha assim, nas conversas, né? Falou assim, cara, o cara tá vendendo uma trade, tudo certinho. Ele falava assim, ó, Anvisada, contabilidade, tudo certo. E era bem isso mesmo, ó, tá com radar ilimitado, Anvisada assim, né? Já tinha registro na Anvisa para vários produtos que eram ativos também, cara, porque já tá tudo registrado e era bem isso mesmo. Eu lembro das pessoas anunciando isso. Não era um anúncio de jornal, obviamente, mas era conversa. Falou, se você quiser comprar uma trade em tal lugar... Fala e o local dela também, né? Às vezes falou, cara, tem uma trade em Espírito Santo, ou tem uma trade em Santa Catarina com benefício fiscal, né? Hoje a Receita evoluiu e ela falou, ó, eu quero conversar com o dono. Se tiver tudo ok, eu libero pro... E é efêmero, pode cair. Se você ficar 12 meses sem fazer nenhuma operação, ele cai. O radar cai, ilimitado ou não. E aí, a minha teoria louca... 2003, a IN 1603, 2015, 1603, já teve evolução, passou a ser para determinado segmento de valor automático, você não precisa apresentar documento nenhum, então os pequenininhos já estavam lá, passou a entender o MEI como uma pessoa jurídica, então o MEI está sendo esse importador de 2015 para cá. Só que a instrução normativa, ela é sequencial, não sei que governo que implantou isso, que antes ela virava no ano, depois ela passou a ser sequencial. E, gente, Rodrigo, você que está nos ouvindo aí, é o seguinte, a instrução normativa de 2020, que mudou e aí aprimorou bastante, 1984. Rodrigo, minha teoria, eu tenho certeza que alguém dentro da Receita Federal esperou dar um número para ser 1984, que é o nome do livro famoso do grande Big Brother. Eu não tenho, cara, ninguém me convence que não é isso. Como pode a IN do radar ser a 1984? Não faz sentido. Alguém esperou, publica no 1982, 1983, 1994 vai ser do radar. Que é o grande irmão, é o Big Brother. Que é o grande irmão, porque é o Big Brother. Ele te controla em tudo. Tudo que você vê, tudo que você faz. E você tem que andar pianinho. E hoje não é só pianinho nas operações. É também na contabilidade. A contabilidade é o alicerce dessa operação. Porque a primeira coisa que eles vão te pedir é capacidade. Capacidade... Tá onde? Tá nos demonstrativos contábeis. E aí, tá gostando desse podcast? Muito bom, né? Se você quer ter mais desse tipo de conteúdo de uma forma diferente,
presencial, quero te convidar para o CG Summit. O CG Summit é o nosso evento presencial, vai rolar em São Paulo, um sabadão o dia inteiro para nós falarmos ainda mais temas mais aprofundados para você que quer começar ou para você que já importa e quer escalar suas importações. O CG Summit vai rolar no dia 18 de janeiro e para você se inscrever basta tocar aí no link da descrição, no QR Code da tela. Você quer uma coisa engraçada disso? Da parte, não vamos perder os demonstrativos contábeis. Mas você falou do 1984, né? Eu gosto de aviação, né? Você sabe. E na aviação, eu gosto mais de aviação civil, mas na aviação militar tem voar abaixo do radar. Que é, né, uma característica de avião de caça, enfim, para você não ser detectado e conseguir avançar mais sem ter contra-ofensiva, contra-ataque, né? E é um termo normal, assim, do época do Top Gun, que é de 86 e não 84. E agora saiu o último Top Gun, que é muito bom, por sinal. Bem, é um termo muito comum. Fala assim, não, vai lá, é como se fosse assim, ó. Cara, vai lá, vai na surdina, ou vai pianinho, vai de boa e vai fazendo o seu trabalho que você vai conseguir chegar lá. Então o termo poderia ser assim, ó. Cara, vai lá, vai voando abaixo do radar, tranquilo, que vai dar certo. Então, o voando abaixo do radar é um termo que eu sempre usei. Só que, quando eu estou falando de importação, e a gente influencia muitas e muitas pessoas, esse termo ele pode ser facilmente pejorativo e interpretado de uma forma errada. Negativo. Até que uma vez eu estava falando para o aluno, algo assim, falando, não, cara, você vai para a China, pega ali, começa a fazer a sua primeira importação. Eu poderia falar assim, ó, vai de boa, faz uma, faz outra, reinveste o dinheiro, né? Vê ali, vai trabalhando a margem. Eu falei assim, ó, cara, vai fazendo uma, fazendo outra, vai voando abaixo do radar que você vai chegar lá. O cara falou assim, como assim abaixo do radar, Rodrigo? Não é para declarar importação? Eu falei, não, para. Aí eu fiquei pensando, será que em alguma live eu falei isso? Receita Federal do Brasil, se algum dia eu falei abaixo do radar, é só um termo pejorativo para dizer assim, ó, vai de boa, não estamos aqui induzindo ninguém a fazer nada errado, inclusive pelo contrário, né? A gente advoga que tem que fazer tudo certinho aí conforme os protocolos, ou, aprendi com você, regulamento aduaneiro. É isso aí. E hoje compliance aduaneiro. Compliance. É assim que fala? De cumprimento. Né? Legal. Cara, nós estávamos falando ali da contabilidade, a Receita Federal, ela atinge, né, de diversas formas, né, o cliente importador, porque aqui nós estamos falando da parte aduaneira da Receita Federal. E até você que manja tudo da parte da história, por que a Receita Federal é que cuida da aduana, da entrada de mercadoria? Acho que é por causa do controle da cobrança de imposto, né? Então, isso é incomum no mundo. Porque assim, é uma coisa mais do Brasil, são né? Os borders, né? Então, assim, quem controla, o controle da aduana está com o controle das fronteiras. Justamente, é como a gente vê fora do Brasil. As fronteiras no Brasil, quem cuida é a Polícia Federal. Mas a parte de porto, produto e porto é a aduana, que é a mesma aduana que controla, que é o mesmo auditor fiscal que controla os tributos nacionais. Então, isso já foi muito questionado, mas é o que está na lei, é a estrutura de controle do governo. Então, é o mesmo auditor fiscal em determinado... Ele, inclusive, tem fiscais que trabalharam na alfândega e trabalharam no Ministério da Fazenda na área de tributos, apenas tributos nacionais. Mas a alfândega é uma subdivisão, inclusive está no organograma da Receita, mas a carreira é a mesma. Entendi. Cara, eu gosto muito desse assunto, esse assunto é muito legal para mim, eu aprendo muito, mas eu acho que ele é meio chato para quem tá assistindo, claro, né? Que é um negócio mais nosso. Então eu vou virar para aquele assunto que a gente estava lá do contábil, né? O que eu queria dizer é, a Receita ela olha para o tributo federal, ela olha para o tributo na importação e ela olha para o tributo que a pessoa paga e a pessoa jurídica, a empresa paga para vender. E isso eu acho que é legal para a gente entrar no tema tributo. Tem tributo, tem imposto para pagar na entrada, na importação, são 5, né? Isso. E tem tributo para pagar na saída, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque as pessoas me perguntam, Rodrigo, eu já paguei o tributo aqui, eu paguei um monte de imposto para importar, agora eu tenho que pagar a minha alíquota do Simples desta mercadoria? Tem, né? Como é que é? Inclusive, você que está no Simples, você acha que você não paga imposto na saída, você só tem a alíquota do Simples, mas na importação você recolhe como se fosse um importador
qualquer. Você não tem diferença, você né? não Para quem tá no recolhe, Simples. você não recolhe IPI, você não recolhe PIS, você não recolhe COFINS. No Simples você tem aquela alíquota, mas na importação Normal. você recolhe tudo. E o que faz com esse imposto? Ele contabilmente ele não vira crédito, ele vira custo. Ou seja, você pagou, você vai acrescentar o seu preço e na formação da saída ele já está embutido. Então, inclusive, é preciso fazer contas, porque vai chegar um determinado momento que o Simples vai lhe sair muito caro se você está importando, porque Eu não gero boa crédito, parte né? não gera o crédito, boa parte desses tributos estão entrando como custo. Inclusive MEI, que não paga nada na saída MEI até o também. limite MEI é o lá. principal. E paga tudo na entrada. As pessoas falam, eu sou MEI, eu Pago não pago 50 imposto. reais, mas eu não pago. Não, na importação você vai Na pagar importação tudo paga normal. igual, normal. Então, se a pessoa é MEI, é empresa normal no Simples, lucro real, lucro presumido, o que ela paga para entrar, o desembolso é o mesmo. É o mesmo. Tá. A alíquota é a mesma, a nomenclatura do tributo é a mesma. Tá. Inclusive, e quais são os impostos? Inclusive, assim, você paga na importação o imposto de importação, o IPI, o PIS, o COFINS e você paga uma taxa por utilizar o Siscomex. Então são 5 no mínimo. Se a operação for marítima e não for da América do Sul, você vai pagar o adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante, que a gente chama de Marinha Mercante, ou AFRMM, e para algumas categorias de produto você vai pagar um tributo adicional, que é o direito antidumping, como determinados tipos de pneus, porcelanas, aí é um controle específico, né? bem específico. Então você tem esses tributos. E na importação você ainda vai pagar o ICMS que você paga para o Estado. Na importação de mercadorias não tem tributo para o município. tá. Teria na importação de serviço, mas aí não é mercadoria. Agora eu sou importador, eu sou comerciante honesto, estou fazendo isso aqui. E por que eu pago IPI? Que IPI é Imposto de Produto Industrializado. Eu não estou fabricando nada. Quem fabricou foi o chinês. Eu estou comprando e vendendo, comprando e vendendo. Pago IPI por quê? É justamente para equalizar, para tornar isonômico a indústria nacional. O que se discute não é a categoria do imposto, mas sim a alíquota que ela está sendo aplicada, porque você tem casos. E não tem nada a ver com o alto ou baixo índice de industrialização. Você pega um painel solar que é 0. E você pega um automóvel que é 35. Então, esses dois tributos, Imposto de Importação e IPI, eles são de prerrogativas do Executivo. Então é numa canetada, 10 horas da noite, no outro dia tá valendo. Entendi. O PIS, o COFINS, o ICMS depende de uma noventena ou de um ano para o outro. Mas esses dois, que são impostos que controlam e regulam o mercado, foram criados, a ideia, né, o motivo foram criados para economizar. Mas tem um prêmio Nobel da Economia dizendo que os motivos pouco importa para os políticos ou para as políticas, eles deveriam ser ações, né? Exatamente. Esse é um assunto que dá até um desânimo, né, para falar, né, imposto. Mas vamos lá. Bom, já a gente volta então aqui, vamos dar um tempo para a audiência sobre impostos. Vamos retomar aquele assunto do radar. Então a gente sabe, né, o radar, eu ainda estou pensando em 1984. Não, isso eu plantei um triplex na cabeça de todo mundo. Então vamos lá. É fácil obter o radar? Qualquer empresa pode ter o radar? Tem limites? Como é que funciona? Está escalonado em 3 valores e hoje os critérios são bem objetivos. O primeiro deles é limitado $50 mil. Para esse tipo de operação, são 4 cliques, 30 segundos, 12 segundos, a gente já fez a conta, seu radar sai automaticamente. E queremos fazer a camiseta, né? Camiseta, como é que vai ser a camiseta? Eu não fiz ainda. Alô, Ana Paula. 4 cliques, 12 segundos, se o seu radar sai. 4 cliques, 12 segundos. Vamos fazer essa camiseta aí, Ana Paula, Shanagate. Tá dado o recado. Você tira o seu radar e já começa a operar. Uma palestra que eu participei uma vez diz que 77% a 78% de todas as operações no Brasil, isso de alguém da própria Receita, abrange esses $50 mil. Então a gente está ali numa uma grana, né? Em números, $50 mil hoje dá 600 a 700 1 milhão e 500 mil reais. É isso aí. A brincadeira. 600 a 700 mil reais aproximadamente de E faturamento. é semestre, né? E é semestre, muda por semestre. Então, quer dizer, a pessoa pode comprar mais de 1 milha reais por ano, considerando que ela tem um markup de baixo de 50%, ela já é a pessoa que está vendendo 1,5 milhão. Isso. Um markup aí de 100%, 200% no caso, né? Tá vendendo
2 milhões. Não é pouco, né? Não é pouco. Isso abrange muita gente, é muito rápido. Quando você sobe o nível, aí você vai para uma operação, você vai para um radar entre 50 e 150 mil dólares. Aí a Receita quer olhar a sua capacidade financeira. Então tem uma lista de documentos, são 23 documentos que você precisa apresentar e 3 elementos principais passam. Primeiro, pela contabilidade, sua contabilidade tem que estar em dia. E aí você que é do Simples vai me dizer, eu não preciso fazer, eu estou dispensado de fazer contabilidade formal. Pois é, para todo o resto, para Receita não. Você vai ter que apresentar balancete. Vai ter que apresentar balancete. Segundo, conformidade documental. Os documentos estão de acordo? Por exemplo, o contrato de locação está em nome do sócio ou em nome da empresa? Se tiver em nome do sócio, tem que alterar. Tá tudo certinho, uma conta né? de energia está em nome do sócio ou está em nome da empresa? São essas conformidades documentais. E o terceiro, a Receita quer olhar grana. Grana, né? Porque você está na verdade financeira. Isso, na verdade, você está falando assim, ó, quero importar mais do que R$1 milhão por mês, ou mais do que 100 mil. Tá, na regra, mais do que 50 mil dólares por semestre. Por quê? Ué, porque você quer crescer a operação. Mostra a sua operação. Exato, né? E não é faturamento, não é capital social integralizado, não é bens e ativos imobilizados que você tem. É disponível, grana na conta. Existem 3 outros mecanismos possíveis, mas esse é o mais objetivo. Tem grana, não tem grana. É esse o ponto que a Receita, porque aí ela tem uma continha lá, porque ela publica $1 todo ano. Em janeiro ela publica esse dólar dos últimos 5 anos, a média. Então é a partir desse dólar que ela chega a essa conta, que é objetiva, não é complicado, tá? Uhum. E aí, você não aplica para radar 150 mil ou radar ilimitado. Você aplica e quando você tiver de saldo, ela vai dizer qual é o seu limite. Ela dá aqui no limitado 150 mil ou já dá o ilimitado de cara. Algumas lendas que a gente precisa desmistificar. A empresa nova não vai ter radar ilimitado. Se tiver grana, acabou de abrir, está funcionando. Empresa sem operação não vai ter radar ilimitado. Se você mostrar que tem conformidade documental, conformidade contábil e grana, ela vai dar. Acabei de abrir a empresa, tenho grana, mas não tem nenhum balancete. Espera o primeiro mês, seu balancete vai sair zerado, vai sair apenas a grana que você integralizou, e tá tudo bem. Vamos supor, sei lá, montar uma empresa. Um gringo veio aí, quer montar uma importadora, colocou 50 milhões na conta, tem lastro, tem tudo. Por que não, né? E não tem histórico tributário, não tem problema. Então, são critérios objetivos dentro de um ponto de vista contábil, financeiro e documental. E o legal, eu falei em 23 documentos. Parece muito, mas são 23 documentos objetivos, que inclusive está escrito lá assim: atende, não aplicável. O checklist da Receita é esse. Atende a tudo bem, atende a 22, não dá, tem que ser 23. A gente ajuda os importadores a fazer isso. Importador que saiu desse radar limitado e precisa de um maior, a gente ajuda isso. E nos últimos meses a gente tem tido 100% de êxito. A gente tem feito isso. Você pegou a mão disso aí, né? Cara, é ali. Vai dar entrada se tiver certo. Vale dizer, né, sobre essa história do investimento e tudo mais, que as pessoas têm esse mito da receita. Esse mito não, esse medo ou essa... Como que nós podemos dizer? Ver a Receita Federal como... Parece que a Receita Federal acorda todo dia querendo ir lá e destruir o empresário. Nada. Primeiro, os caras seguem a regra. Existe uma norma. A regra é pública. Não sei se é porque no Jornal Nacional ficava lá com o leão da Receita, do imposto de renda, geralmente, né? Muito ligado. Mas é o seguinte, primeiro, Receita é extremamente competente no que faz. Ela tem uma regra e ela executa muito bem a regra. É tecnológica e as pessoas que trabalham lá, sejam fiscais, auditores e tudo mais, eles vão executar aquilo da forma correta, como tem que ser. Então, se a pessoa está correta, está fazendo tudo certinho, tem lastro ali, vai sair o teu radar, né? Assim como em desembaraço aduaneiro e quase tudo que a Receita faz, pelo menos tudo que a gente conhece. Então não precisa ter esse receio ou medo, né? É que tem que ter uma regra, igual você falou. Todo mês está fazendo o quê? Quantos radares desse? De 5 a 6. De 5 a 6 todo mês, ou seja, toda semana tem. Então a gente sabe como fazer. Esses dias eu vi lá, o cliente estava reclamando, aí o atendente pediu para eu dar uma olhada, para eu dar uma força no atendimento, aí o cliente estava reclamando disso.
Falou assim, não, mas... Porque eu falei, tem que ter lastro, tem que ter dinheiro na conta, não é só no balancete de capital integralizado, tem que ter a prova, tem que mostrar o extrato. Mas daí ele falou, mas não é isso que diz a norma, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, eu nunca li a norma, mas quem faz isso e faz toda semana, que é o despachante, ele disse que tem que ter isso, porque sem isso não sai. Pode até sair de forma automática. Teve um lá numa retífica. Isso aí. Clicou, saiu. Aqui, a empresa fatura 20, 30 milhões por mês há 10 anos. Então, quer dizer, saiu um ilimitado automático, porque na hora que bateu lá, presumo que a Receita foi, olhou o banco de dados e falou, esse cara... A conta é simples, ela vai pegar quanto ele recolheu nos últimos 6 meses de imposto no mercado interno, então ela é uma distribuidora, dividiu aquilo pelo dólar e deu acima de 50 mil, de 150 mil dólares. Automático. Acabou. Então é a quantidade ela já entendeu que a empresa tem capacidade financeira. Quando não sai automático é porque você não recolheu tributos no mercado local, tributos no mercado interno, sem ser de imposto de importação, suficiente para ultrapassar a linha que ela determinou. Aí, conforme você falou, não saiu automático, então você comprova com documentação acessória. Isso aí. Agora, Carlos, como funciona as modalidades de importação? Porque eu sei que tem a importação direta, eu sou meio que defensor dela. Não sei, acho que meu histórico, quando eu fiz as contas, sempre calculei e entendi que assim era mais barato, a não ser quando tem algumas outras coisas específicas, mais barato para o importador, né? O custo menor, mais barato até um termo errado. Mas a gente sabe que tem a chamada importação, eu não sei se esse é o termo correto, indireta, que é aquela que eu faço junto a uma trading na modalidade conta e ordem e encomenda. São esses dois, né? São esses dois. Então a gente tem importação, posso dizer que a gente tem 3 tipos de importação? Direta, não, é direta e indireta, né? Aí na indireta temos 2 modalidades. Conta e ordem e encomenda. Isso. Como é que quais são as diferenças dela? Quando que se aplica uma ou outra? Como é que funciona? A importação direta pressupõe uma verticalização. Existe uma verticalização. Então o importador, ele negocia no exterior, ele cuida do pré-embarque, ele cuida do pós-embarque, ele cuida do desembaraço aduaneiro, ele cuida no sentido de que ele gerencia, ele vai contratar os seus prestadores de serviços. Essa é uma operação que obriga a empresa importadora a ter um amplo nível de conhecimento sobre toda a cadeia. E a importação tem uma rampagem, uma decolagem muito longa, porque tem muita regra. A gente já falou de legislação de 1966 e multa para tudo. Então, ao longo dessa jornada dos últimos anos, o Brasil conheceu a importação de verdade a partir de 1990, 92, para cá, percebeu o seguinte: existe uma especialização nesse processo. E essa especialização se dá através de um prestador de serviço, que é notadamente o despachante aduaneiro, só que a partir da experiência do Espírito Santo, apropriou-se de um conceito de trading, que nada tem a ver com trade no exterior, porque trade é comprar e revender. É o corretor, é o intermediário, revender, né? É revenda, eu compro. Então há uma operação mercantil e uma operação mercantil, mas se apropriou disso tudo, dizendo o seguinte: olha, eu não sou o dono da carga, mas eu coloco o meu nome junto ao seu para você não se preocupar e eu entrego a você com responsabilidade. E aí, para mim, e aí é uma opinião muito pessoal, o conceito de trade se popularizou por conta dos benefícios fiscais, porque todas essas empresas de trades estão associadas a um benefício fiscal. Então, na verdade, elas não vieram oferecer o serviço, elas ofereceram um benefício e junto a reboque, que precisaria contemplar uma operação inteira, elas também ofereceram um benefício fiscal. Isso é o conceito de importação direta. Só que o que aconteceu foi o seguinte: primeiro as operações... Porque nessa época, ou nesse caso, era o quê? A trading é um CNPJ e ela ia no estado e obtinha o benefício. Isso, obtinha o benefício. E aí benefício. ela repassava uma parte do benefício para o seu cliente importador e fazia a operação em nome dela, né? Em nome dela, isso. Só que no passado não existia operação de conta e ordem, porque também é de 2002 e também isso começou muito forte no Espírito Santo. Lá se desenvolveu bastante o conceito
de conta e ordem, e depois vir a ter o conceito de encomenda, que era o seguinte, olha, primeiro era própria, eu fazia em meu nome, mas só que não era minha, eu vendia para alguém já pré-determinado. E aí, de novo, a gente voltava lá à lei do colarinho branco, que era o seguinte, a ocultação do real importador. Você não é dono do dinheiro, você não é quem vende aqui, então a carga não é sua. A gente precisa conhecer quem é quem. E aí, então, a partir de 2002 se criou uma legislação pacificando, formalizando a operação e deu-se 2 nomes, conta e ordem, que significa dizer que não é operação mercantil. O adquirente tem o fornecedor, tem o dinheiro e precisa de alguém para fazer em nome dele, vinculado à operação. Então até 2002 não tinha legislação para isso? Não tinha legislação para isso. Formal, sim, para pacificar e deixar muito claro qual era o papel de cada um ali. E isso começou, acredite, no PIS e COFINS. Então se criou uma legislação para se determinar quem era o contribuinte do PIS e COFINS e a partir dali a legislação foi se desenvolvendo. De novo, como tudo acontece na vida normal. Primeiro acontece na prática. Alguém olha aquilo e dá uma formalização teórica para se conseguir criar um modelo e se replicar. Bem, então o que é essa operação própria? Eu não tenho ninguém intermediário, eu contrato os meus prestadores de serviço, que é importante. Despachante não age por conta própria, ele age em nome do importador. Agente de carga não age por conta própria, ele age em nome do importador. Eu contrato todo mundo e eu gerencio. Na operação por conta e ordem, eu contrato uma empresa e essa empresa contrata todo mundo e me entrega uma mercadoria na porta da minha casa. Isso pode não fazer sentido do ponto de vista para um cliente pequeno que está começando no e-commerce. Para que ele vai colocar alguém? Mas imagina uma Apple, imagina uma BYD, que, cara, eu preciso chegar no Brasil e eu vou focar... Ela não dá conta de fazer tudo interno. Eu vou focar na venda, no pós-venda, na assistência. Eu preciso de alguém que bote o seu CNPJ junto comigo, que seja solidário, que a partir de responsável, tenha robustez e olha, não vai agir em meu nome, vai agir em nome dela por intermédio de um contrato e ela me entrega a mercadoria aqui e o Estado entende qual é o papel de cada um, inclusive tributariamente. E adicional a isso, me dá uma vantagem financeira. Então, é o creme, é a cereja do bolo, é o benefício fiscal, é a vantagem financeira. Porque para essas empresas, um ganho de 1%, 2%, às vezes, ela poderia tirar isso na margem. Só que o que está por trás é alguém que faz a gestão sob sua responsabilidade, e na DI sai o nome das duas. Sai as duas, está vinculado. Lá no Portal Único está vinculado. Há de haver um contrato entre as partes que se sobe no Portal Único da Receita Federal, e a Receita sabemos quem é, e importante, ambas têm que ter radar. É isso que eu ia te perguntar. Ambas têm que ter radar. E quem é o real adquirente, o real importador que é o adquirente, tem que ter um radar que seja compatível com o valor da operação. Mas antes, nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre. Desde quando? Porque antes o importador tinha um termo assim, ó, eu faço pela trade porque eu não tenho limite, eu uso o radar da trade. Então, de 2006 para cá, essa coisa... 2006. 2002 a 2006 isso ficou num vácuo, num limbo. Aí 2006 documentou. E exigiu-se muitas ações de defesa, porque a Receita entendia de um jeito e a Justiça ia fazendo de outro. Ou seja, o mundo que a gente está vendo hoje, de 2020, que é a última legislação, ele está perfeito, todo mundo entende como a operação funciona e a coisa controla mais. Então, a importação indireta, o benefício fiscal é a cereja do bolo. Pressupõe isso o quê? Uma robustez da trading, e a gente está chamando assim por falta de outro nome, que vai entregar para uma outra grande empresa uma importação completa, e essa trade também tem tabelas negociadas, preços negociados, serviços contratados, ou seja, ela tem uma cadeia de serviço. Então, se você me perguntar, cara, por que existe a trade? É porque ela domina todas as cadeias, todos os prestadores de serviço e entrega para uma Apple, para uma BYD, para uma Caoa, Sherry, para todas essas empresas grandes e assim, tá aqui a sua carga importada com tudo cumprido. Porque principalmente quando a empresa é gringa, ela vem pro Brasil, ela vê a complexidade da legislação, ela quer dividir o risco. Ela vai embora. Ela fala, cara, eu vou colocar para alguém local aqui fazer isso. E ainda tem a questão de benefício fiscal, que é a cereja do bolo, como você falou. Só que ao redor disso vem uma gama de serviços que resolve a vida do contratante, né?
Cara, e a diferença com encomenda por conta e ordem? Eu tenho uma colega, você conhece, a advogada Gisele, ela chama isso de um ornitorrinco, sabe? Para ela não deveria existir encomenda ou conta e ordem, é uma operação intermediada ou não. Mas a encomenda, assim, a conta e ordem a trade presta um serviço. Inclusive, ela não pode ter lucro. Ela coloca valor de serviço negociado. Ela tem um honorário que ela cobra. A encomenda é alguém dizer assim, eu quero essa máquina, compra lá fora para mim. Então toda a responsabilidade financeira, contábil é desta trading que tem a obrigação de repassar ao encomendante. E eles acertam uma operação, eles acertam um valor, não existe honorário, aí sim é um preço que pressupõe que tem uma margem, que não se sabe, que o encomendante não sabe qual é, ele está recebendo um preço fixo e tem uma operação de compra e venda. Quando a gente desce a um nível mais técnico, você tem códigos de notas, que é o CFOP diferente, você tem código CST aí diferente, vai ter nuances contabilizações, que para conta e ordem uma, para encomenda é outro, então... Mas essencialmente, então, é que na conta e ordem, a trade é uma prestadora de serviço e cobra um honorário. Esse é o acordo. E na encomenda... É uma compra. É uma compra... Uma operação mercantil. Uma operação mercantil onde a trade daí não cobra honorário, mas tem uma margem ali. E gerencia o pagamento, né? Porque tudo. Quando é operação por encomenda... Conta e ordem. Conta e ordem, a trading pode pagar, mas o adquirente pode pagar também. Aí é uma escolha. Ah, tá. Então na conta e ordem eu achei que era obrigatório. Então na conta e ordem, ou a trading paga ou o adquirente paga. Isso. Que é o importador, nosso importador. Isso. Já na encomenda, não. Quem tem que pagar é a trade. É a trade obrigatoriamente, né? Só que recurso dela, ela pode pegar adiantamento? Não, o recurso é dela, mas olha o sofisma, não. Olha a sutileza da semântica das palavras. Ela tem que ter recurso próprio, mas desde março de 2021, ela pode pedir uma garantia de igual valor. E aí tem uma sutileza muito importante. Essa operação vai me custar R$1 milhão. Eu peço R$1 milhão depositado em conta. Mas para eu fazer essa operação, eu não posso usar esse dinheiro. Eu estou pedindo em garantia e não para execução. Que loucura. Então, assim, é garantia. Porque antes de março de 2021 não existia. O dinheiro tem que ficar aqui. E aí tá tudo certo. Tem que rodar a operação. E esse dinheiro tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Não, ele pode ficar na conta da trading. Mas só que eu não posso... Eu tenho zero recurso, você quer uma encomenda, eu te peço uma garantia e vou lá e faço com o seu dinheiro. A Receita falou, você não tinha capacidade financeira. Entendi. Então você não pode fazer uma operação por encomenda, você tem que fazer uma operação por conta e ordem. A situação, inclusive contábil e fiscal, é diferente. Só que tem uma coisinha muito interessante. Alguns determinados produtos... E eu lembro aqui, cosméticos, no momento em que a gente grava isso, porque no Brasil até o passado é incerto. No momento em que a gente grava esse conteúdo, cosmético e peças, você tem PIS e COFINS monofásico. Então significa dizer que se você fizer por encomenda e a sua margem for boa, e aqui é difícil dizer que é boa, mas ela for boa, alta, significa dizer que você vai pagar PIS e COFINS apenas em uma etapa, uma alíquota maior, mas em toda a cadeia você não vai pagar. Então você coloca a sua margem de lucro depois que quebrar aquela cadeia. Já no IPI, isso não é permitido. Inclusive, decisões que estavam no Supremo, que eram invioláveis, foram revertidas e existem empresas no mercado com provisão para débitos de R$400 milhões por causa dessa brincadeira do IPI. Desse IPI. Porque ela importou... Não pagou. Porque tinha uma decisão do Supremo. E agora vai ter que pagar. Provisionando R$400 milhões. Essa última parte aí já dá uma complicada na cabeça do povo acebolado, como diz o Emílio Surita lá do Pânico. Ele fala isso, né? Eu acho muito legal. O afegão médio. O afegão médio. É muito bom, muito bom. Mas, assim, é um ornitorrinco que, como o manicômio tributário no Brasil mas quem está no jogo que sobe algumas escadas para cima, sobe alguns níveis para cima, vai ter que entender isso. De novo, igual que a gente falou do despachante. Ele vai fazer sozinho? Não, ele vai ter que contratar alguém para fazer isso para ele. Em resumo, você que é despachante, sem puxar a sardinha para sua brasa, quando que o empresário, o importador deve fazer direta, realizando isso lá
com o despachante ou quando que ele tem que buscar uma trade, assim, na sua opinião? Então é uma decisão do nível de serviço que ele quer fazer. O fato é, o benefício fiscal hoje, ele é acessível para todo mundo. Então você tem valor, tem o produto, tem a venda, tá ali container acima de 50, 60 mil dólares por mês. Por que você vai usar uma trade? É isso que você tem que avaliar. Você pode usar, se você não quiser botar a mão nisso e ter um departamento de comércio exterior fora das suas cercanias, ou não. Isso é rentável para você, compensa você ter uma equipe interna e você mesmo faz. Mas e o benefício? Tira. 50, 60 dias, a partir do protocolo já sai. Então é uma decisão de o quão verticalizar você quer fazer. O que a gente tem visto muitas empresas estão verticalizando. E o papel da trade, você vai me perguntar. Pois é, muitas trades estão virando bancos. Bancos no sentido de ser financeiro. A gente viu há pouco tempo aí um grande banco comprando uma grande trade. E a pergunta é, por quê? Vai botar o capital na operação. Porque aí, se você tem uma trading que vai financiar a sua operação, muda tudo o jogo. Aí é outro produto, jogo, né? É outro jogo. Outro serviço que a trade está oferecendo. O caso dos aviões, a gente já falou aqui sim. Os aviões são feitos porque tem leasing, tem financiamento, e trades com bastante capital que vai lá e te entrega. Você que sonha em ter... Qual avião que você sonha de ter? Um Cirrus SR-22. Você já pode chamar a trade e dizer, financia aí em 4 vidas e... Eu tenho uma série de 3 aviões já para comprar, entendeu? Não tem nenhum. É o SR-22, a trade é muito importante, ela tem o papel dela, funciona muito bem, mas a trade não aceita qualquer valor de importação, porque ela ganha sobre o valor. Então, depender do que volume você importa, você não é interessante para ela e tá tudo bem. Normal. Tem produto que a gente não quer, a gente não presta serviço, por quê? Porque a gente não sabe, não é viável. Benefício fiscal à parte, né? É assim, foi justamente isso. Eu fiz a minha carreira quase toda sendo o analista de importação externo dos meus clientes. Né? Porque hoje a gente tem, né? Eu sou sócio lá na sua operação de despacho, né? E a gente tem agenciamento de cargas bem perto, mas por muitas vezes a gente fazia conta. Por isso que eu comecei dizendo, né? Esse episódio do Bora Importar. Cara, quando que compensa? Porque sempre que eu fiz a conta, considerando que a Receita Federal olhou e falou assim, ó, não tem quase nada que é específico da trade. O importador pode ter também. Pode ter o benefício, pode fazer tudo. Então verticaliza e faz direto ali, né? Agora, de fato, em algumas situações, a calcular pode ser viável, né? Mas a gente... Tudo pela segurança da operação sendo entregue. Você falou tudo. Uma gringa chega aqui e fala, não, eu preciso de sócio nesse treco. Sócio no sentido assim, eu preciso dividir responsabilidade. E aí as trades estão, além de financeiras, estão virando CDs, estão fazendo pickings. Verdade. Estão fazendo... Santa Catarina, já separa, já distribui. O importador lá vende, sai da trade. Então ela tem um papel. Ela tem o papel dela, mas que deixou de ser há muito tempo de ser esse repassador de benefícios. Tem muitos que não repassam benefício, que cobram um adicional. Por quê? Porque está prestando um serviço que tem muito valor para o real importador. Com certeza. Show de bola, Carlão. Agora sim, muita gente me pergunta também sobre, na questão do container compartilhado, que a gente roda bastante aí juntos. O despacho aduaneiro, ele é feito por importador, ele é feito por container, ele é feito por dia. Como é que é essa questão de desembaraço aduaneiro quando coloca várias caixas de diferentes donos no mesmo container? Como que isso é feito e organizado? Uma carga, quando sai da origem, ela é manifestada pelo agente de carga, ou pela companhia aérea, ou pelo armador, ela sai de um ponto até o outro. Então tem um documento internacional chamado Manifesto Internacional de Carga, e dali gera um documento que é até um título de crédito chamado Conhecimento de Embarque. Marítimo, BL, aéreo, AWB, CRT e por aí vai. Então não importa se tem uma caixa, se tem um container, se tem 20 containers, é o que tem naquele manifesto. E a importação é por conhecimento de embarque. Eu tenho um container, inclusive hoje, lá na China Gate me perguntava assim, o cliente vai importar, vai comprar não, ele vai alugar um container, vai botar 2 cargas de 2 importadores diferentes. Pode? Pode. Tem 2 conhecimentos. Por quê? Porque o container não é embalagem. Um container é apenas um envoltório de transporte. Ali tem manifesto. Pode ter 50 caixas de uma de outra. São duas importações. Então a gente trabalha por conhecimento de embarque. Cada um conhecimento de embarque gera uma DI, que gera uma importação.
Posso ter 2 importadores na mesma DI? Não, não posso. Posso ter 2 importadores iguais no mesmo container? Pode, se você tiver 2 conhecimentos de embarque. Então essa é a filosofia. Então você pode trazer uma carga só sua, e a gente chama isso de direta, e tem um termo que a gente se apropriou chamado FCL. Tudo que está dentro daquele container é só seu, considerando que é marítimo. Ou eu posso trazer um compartilhado, na verdade é um LCL, que é a ideia do compartilhamento. O que é isso? Alguém consolida num ponto, leva até o outro e desconsolida. Ali dentro tem várias cargas, e quando isso chega no porto de destino, obrigatoriamente ele é desconsolidado. Cada um BL vira uma carga e vai ter um importador. E é nesse momento que cada representante de cada um dos importadores vai cuidar das suas cargas. E aqui a gente precisa desmistificar uma coisa. Certo. Se uma carga tiver um problema tributário, não prende o outro. Se uma carga tiver, por exemplo, uma mercadoria ilícita, não prende o outro. Por quê? Porque o container não é um único manifesto. Ali dentro daquele container tem vários manifestos. É claro que num primeiro momento se trava tudo para ser averiguação, os órgãos competentes vão olhar, mas vai separar o joio do trigo. Isso aqui é um problema. A gente já teve um caso de uma mercadoria que tinha produtos com marca, que não era permitido. Essa carga foi separada, todo o resto foi liberado. Isso é importante dizer, porque a gente está nos grupos de WhatsApp, sobretudo pessoas que trabalham, que são do e-commerce, e não sei por que alguém ainda acredita nisso. Se esse container tiver uma carga ilícita, prende todo o resto. Isso não vai acontecer. Por quê? Não vai acontecer com a gente. Não. Porque a gente sabe, né, através do mesmo grupo, que tem algumas empresas que fazem num manifesto só, que é incorreto, né? Pois é. Aí a gente ia chegar lá. O que tá de errado é um importador dizer que todas aquelas cargas deles ali é sua, chama isso de importação coletiva. Aí você tem que ter cuidado com essa história de importação coletiva, que não é importação compartilhada. E aí a Receita entende e fala, você está trazendo pneu, produtos de sex shopping, ração para cachorro e eletrônico, você faz isso tudo? Num primeiro momento ela vai averiguar, mas ela já sabe qual é o resultado. Essa operação, sim. Aí tem um crime tributário aí nesse jogo chamado interposição fraudulenta. É coisa completamente diferente. Mas o LCL tradicional, a operação fracionada ou compartilhada, ela prevê que ali tem 8, 10 importadores diferentes, com despachantes diferentes e com destinos diferentes. Então quer dizer, a carga sai, o container saiu do navio, tem ali, vamos supor, 10 pessoas ali, 10 importadores ali dentro, 1000 caixas, um tem 50 caixas, outro tem 12, outro tem 500, não importa. Desceu, a desova é obrigatória. É obrigatório. Então vai pro armazém alfandegado, separa tudo e a partir daí que oferece a declaração e vai ser fiscalização individual, né? Individual. Desde que a documentação tenha sido feita corretamente, toda individualizada. Esse é o ponto. Não existe importação coletiva aos olhos da Receita Federal, gente. Cada importação é única de um CNPJ, né? A gente faz uma importação digital, tem 40 BLs dentro de um container, são 40 importadores que tem 40 fatura, 40 desembaraço, né? A exportadora lá na China fica me marcando em stories para me jogar uma indireta. Olha, eu assinando aqui seus documentos, todos eles. Olha o trabalho que você me dá. Mas tá no artigo 18 do regulamento aduaneiro, não tem o que fazer, cara. Eu tô dando risada fazendo um disclaimer, porque a pessoa que ele tá tirando uma onda tá atrás da câmera, né? E vocês vão conhecer ela em breve em outros episódios. Eu entendo o lado dela também, porque ela manda pro mundo inteiro e isso só pede no Brasil, cara. E no Brasil tem poucos despachantes que pedem também, então ela fica falando lá com o sócio dela, o Carlos tá enchendo o saco com esse negócio, mas não importa, é a legislação. É o que tem que ser feito. Eu não gostaria que fosse, mas lá a gente tem uma sala inteira de documentos que tem que ser guardado por 5 anos. Isso dá segurança à operação. Cadê a fatura? Tá aqui, cadê o checklist? Inclusive, essa exportadora que depois vai aparecer aqui, ela entende o seguinte: a Receita tem adido comercial em tudo quanto é lugar do mundo, brasileiros que estão na China, que pode bater na porta dela e dizer assim, inclusive... Como é que é? Né? Pois é, inclusive com a ciência do governo chinês, fala que essa assinatura é sua,
Me diga, por favor, se essa assinatura é sua. Você reconhece isso aqui? E a gente já presenciou casos que a China falou, isso aqui não tem nada a ver comigo. Desconheça essa operação. Aí o caldo entornou no Brasil. A gente faz tudo certinho justamente para não ter problema, né? Porque primeiro, é o que o regulamento aduaneiro manda, né? E a gente faz. Vale dizer que acho que no nosso container número 4 ou número 6, mais ou menos, tudo travando. O fiscal, fiscal ou auditor? Auditor fiscal. O auditor fiscal foi lá e parou a operação inteira, não parou uma, parou todas para averiguar. Como é aquilo. Ele não entendeu, né? E daí eu falei, o que vocês estão fazendo, né? E você explicou tudo, mostrou a documentação, uma pilha de documento. Que ninguém acreditou. Mas por que, cara? Eu faço com 8, 10. Falou, fazia. A nossa é o concurso, cara. A nossa, assim... não tem igual. A gente tem que explicar para todo mundo como é que a coisa acontece, o porquê e como, e que a gente domina a cadeia inteira. É full service, ponta a ponta. E a gente ficou muito feliz, né? Eu lembro que você me ligou felizão, falou, seguinte, tá validado. Deu merda, agora tá bom. Não, você falou assim, o fiscal quer vir ver, né? Era uma época ainda de pandemia, os fiscais nem estavam indo muito, né? Sol desgramado, para tudo, desova. O legal foi assim, tira a carga, tirou. Tá, eu quero averiguar isso aqui, mas cadê essas cargas? Tá lá na ponta. Mas como assim? Não, velho, a gente enfia uma caixa onde tem um espaço. Quebra a cabeça, né? Tem uma ponta aqui, uma ali, uma colar. Você tem que esperar tirar tudo, separa, aí depois a gente conta. Mas aí o legal foi que viu uma, viu duas, viu três, não sei quantos fiscalizadores, falou, cara, vocês são muito doidos em fazer isso, né? Que é a operação para e-commerce, tudo, e foi embora, e de lá para cá, já estamos no container 100 e cacetada aí, e tudo certo, graças a Deus, né? O que eu falei antes, só fazendo aqui um arremate, é porque eu já vi lá no atendimento também. Teve um caso que assim, a pessoa falou assim, oi, queria contratar uma consultoria de vocês para revisar um custo de uma importação que eu estou fazendo. Eu já fiquei pé da vida, falei, pô, por que você não veio aqui fazer a importação e que você não precisaria revisar? Mas aí não conformidades assim, me chamaram, né, no atendimento, eu estava no escritório, né, a sala do lado. Falei assim, tá, sentei ali, o que tá acontecendo? Não, que eu tô fazendo uma operação aqui e eu tô achando que estão me cobrando muito caro. Aí já falou, já tá errado, né? Porque a gente já informa quanto você vai pagar antes, né? No meio da história, não é o momento para você estar questionando valores. Aí eu falei, o que você tá importando? Eu não lembro, era importação pequena lá. Pequena, nesse caso, era 10, 15 mil reais na invoice, assim, sabe? Então, tipo, sei lá, 3 mil dólares. Aí eu falei, não, legal, entendi aqui. Eu posso fazer... Eu falei, não vou te cobrar nada, não. Deixa eu entender aí, até pra entender o que tá acontecendo no mercado, né? E aí eu falei assim, com quem você está importando? Empresa tal. Falei assim, tá, você tem uma simulação de custo aí que foi apresentada? Falou assim, tenho. E legal, e agora você está fazendo o pagamento aqui? Tá, nessa invoice? Tá. Falei, então faz o seguinte, eu vou fazer uma simulação de custo como se fosse feito aqui com a gente e você pode comparar. Aí beleza, daí eu já mandei pro time de custo fazer, mas daí eu perguntei assim, falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você já pagou a importação? Até para saber, né, em que momento que tava. Assim, não, já paguei a importação e agora tô pagando os custos, né? Falei, então já tá adiantado, né? Falei, para quem você pagou a importação? Você fechou câmbio para a China? Falou, não, paguei no Pix aqui para uma empresa. Aí eu falei assim, tá, qual empresa, né? Ela falou assim, a mesma. Aí eu falei, então é o seguinte, primeira coisa, te venderam, eu falei assim, te venderam aliás, eu até perguntei, falei, você tá comprando mercadoria no Brasil, assim? Eu falei, não, fui lá no Alibaba, encontrei o fornecedor, mostrei ali tudo. Falou, seguinte, você não está fazendo uma importação, você está fazendo uma compra no mercado doméstico. Por quê? Você pagou no Brasil, essa empresa vai importar no nome dela e ela vai te fornecer o produto com uma nota fiscal, caso dê tudo certo. E o que ela tá te cobrando ali, que era o que essa cliente que estava interessada ali nessa revisão, ela estava reclamando dos tributos. Mas por quê? Porque tinha tributo da venda. Então ela tinha uma simulação de custo prévia com os tributos da importação. Mas daí essa empresa estava fazendo a revenda para ela. Então destacou os impostos da venda e ela não estava concordando. Eu falei, o que está acontecendo é isso. Conosco teriam esses custos aqui e chegaria para você, portanto, e não teria imposto na venda. Por quê? Porque nós não vamos te revender.
A gente presta um serviço logístico, a importação é feita no teu nome, no teu radar Siscomex, só que para isso você tem que pagar na China, tem um outro procedimento. A gente assessora em tudo, mas você vai fazer tudo em seu nome. E é por isso que muitas vezes o mercado aí fala, se ferrar com uma importação, ferra com todas, ou não sei o que lá. Mas por quê? Porque tá fazendo... Importação coletiva. Tá fazendo o procedimento errado. Então fica alerta aí para fazer da forma correta e a gente, assim, atende todos os requerimentos, as normas da Receita, para que não haja problema, né? A gente quer estar aqui daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos e escalar isso aqui ao máximo, e a gente sabe que tem que fazer tudo correto. E outra, não é só porque é lei, né? Porque papai ensinou a fazer as coisas corretas, né? Tem um jeito certo e um jeito errado. Meu pai falou, tudo tem jeito certo e jeito errado. Faz o certo, entendeu? Porque é o que tem que ser feito. Você tem uma série de documentos que, quando a gente fecha cada processo, a gente manda. E assim, a declaração de importação está em seu nome, conhecimento de embarque está em seu nome, fatura comercial packing list está em seu nome, contrato de câmbio SWIFT está em seu nome, então tá tudo bem. As guias de impostos estão recolhidas em seu nome, tá tudo bem. Então não tem nada, em até 5 anos a Receita pode revisar, você entrega e tá tudo bem. Não, tô comprando coletivamente, porque esse é um conceito que existe em outros lugares do mundo, existe em Portugal, a gente falou isso. No Brasil que não tem. É considerado interposição fraudulenta. No Brasil não tá certo, errado. A Receita entende que ela fala assim, eu deixo você importar, eu te dou o radar, por que você não quer aparecer? Então ela vai falar, quem tá se escondendo tá devendo. Tá devendo. Então é isso. Ou tá querendo pagar menos imposto, ou tá com o radar bloqueado, porque ela não vai pensar assim, essa pessoa não sabe como fazer e foi ludibriada, enganada por... Ela vai falar assim, você não quer aparecer numa operação de importação porque você não quer dar os seus dados aqui para mim do radar. Então ela vai pensar nisso. Para todo mundo, você está certo até que se prove o contrário, exceto nas questões tributárias. Para questões tributárias, você está errado até que você prove que está certo. É isso. Muito bom, muito bom. Carlão, obrigado pelo papo. De nada. Você que está assistindo aí, tiver qualquer dúvida sobre esse trabalho que nós estamos falando, né? O assunto ele é mais denso, né, mesmo. A gente tenta sempre fazer essa tradução numa linguagem simples para quem quer começar, mas você tendo qualquer dúvida, você pode fazer aí a sua pergunta, que a gente passa respondendo em texto, e fica ligado também aqui nas plataformas que você está ouvindo ou assistindo o Bora Importar, para você ficar sabendo dos próximos episódios e participar cada vez mais. Carlão, passa o serviço aí, como te encontrar, como falar com você... No Instagram, no @comexblog ou @Carlos Araújo. E no atendimento, lá no chinagate.com.br/atendimento, vai falar com alguém do time ou comercial ou operacional. O atendimento, né, a gente faz junto lá pela Chinagate, a gente divide aqui e atende você plenamente, né, nas questões de China, nas questões de carga... e desembaraço aduaneiro, full service. Que você precisar, né? Armazém. Armazém na China, o que você precisar, é só chamar a gente. Lembrando que esse podcast, ele é patrocinado, oferecido pelo CG Summit, que é o nosso evento presencial que vai rolar em São Paulo. As datas, o local, tudo que você precisa saber está aí no link da descrição ou aqui embaixo, magicamente eu vou fazer um negócio aqui, vai aparecer um negócio aqui ferrando a vida do editor, ou num QR que deve estar aqui, que deve estar aqui, que deve estar aqui, que deve estar em qualquer lugar por aí. Se você quer passar um dia presencial conosco, time da Chinagate, time da LTV Cargo, expositores, né, para você saber como começar ou escalar as suas importações, participe com a gente, evento presencial, estaremos juntos, vai ser um dia incrível para você que quer vir para São Paulo ou que é de São Paulo e região. Acessa aí cgsummit.com.br ou o link, como eu falei, e bora importar. Então é isso, muito obrigado pela sua presença. Esse foi mais um episódio do Bora Importar. Aproveite agora, se você chegou até o final, porque você gosta da gente, avalia aí nas plataformas, dá 5 estrelas, dá like, manda pro amigo, colega que quer importar, faz aí, ajuda nós a divulgarmos o nosso trabalho. Tchau, tchau, até a próxima.